Bom dia, pessoal. A gente vai estudar essa semana, né? Vai fazer revisão, na verdade, dos capítulos que a gente já trabalhou até hoje. A gente viu a capítulo 6, capítulo 7, a parte de energia. E o capítulo 8 também a gente viu as fontes alternativas de energia. No capítulo 9 a gente já viu a questão dos seres vivos, das plantas, da reprodução delas. Que a gente já fechou no capítulo 10. Então, basicamente, do 6 ao 8, a gente viu a parte de energia elétrica e fontes de geração de energia elétricas alternativas. E capítulo 9, capítulo 10, seres vivos. E começando a trabalhar no capítulo 10 a questão das plantas, da reprodução delas. Então, trabalhando um pouquinho os conteúdos nas questões. Então assistam sempre os vídeos, porque a gente tem muitas dicas neles. E às vezes vocês não estão vendo até o final e aí se perdem um pouco. Mas assim, os vídeos estão sendo rápidos, então acompanhem. Vamos trabalhar então a primeira questão do teste. Questão 1. Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável? Ou seja, é aquela que vai ajudar a diminuir os gases causadores do aquecimento global e os agentes poluentes em geral. Então, aqui eu tenho óleo diesel, que é proveniente de fontes alternativas fósseis, né? Combustíveis fósseis, carvão mineral, gás natural e urânio. De todos eles vão, quando trabalhados nas indústrias de geração de energia, vão liberar poluentes, sejam eles quais forem, seja gases ou agentes poluentes em geral. A única fonte alternativa que a gente tem aqui são os ventos. Os ventos são a única fonte de alternativa que não vai gerar os gases e não vai levar a esses problemas de aquecimento global e agentes poluentes na atmosfera. Questão 2. Ainda falando das fontes alternativas. Em qual dos itens abaixo temos exemplos de somente fontes alternativas de energia? Somente de fontes alternativas de energia. Então, a gente vai ter quais são as fontes alternativas de energia? Eólica, vento, solar, que vem do sol, geotérmica, que vem do interior da terra, maremotriz, que é a que vem das ondas do mar, e a de biomassa. Então, a gente tem 5. Então, biomassa, geotérmica, maremotriz, solar e eólica. Então, se você for ver dessas 5, se vocês anotassem no papelzinho, e era só ver a que tem, a alternativa que tenha todas, só tenha essas 5 opções. Então, a única que tem dessas 5 opções, fontes alternativas, é a eólica, maremotriz e solar. A B não é porque energia nuclear não é alternativa, então a gente já elimina a B e a C e a E. E aqui, a termoelétrica também não é. Por quê? Termoelétrica queima combustíveis fósseis. Então, a gente eliminaria por eliminação ou por já saber quais são as alternativas, eu já ia de cara na letra A. Questão 3. A energia solar, apesar de amplamente vantajosa no sentido ambiental em seu nível de produtividade, não é muito utilizada no Brasil e na maior parte do mundo em razão de suas desvantagens. Então, falando das desvantagens da energia solar no Brasil, quais são as que podemos assinalar? A resposta, embora eu não tenha colocado, que eu esqueci de marcar em vermelho, é a resposta D, que eu vou explicar pelo seguinte motivo. Então, vamos ler a alternativa A. A desvantagem da energia solar no Brasil. Tem baixo índice de radiação solar em países tropicais como o Brasil? Não. Países tropicais têm alto índice de raios solares, então não é uma desvantagem no Brasil. Seria uma desvantagem nos polos sul e norte, porque são regiões que recebem pouca incidência do sol. B. Baixa capacidade do aquecimento do sol? Não, porque o sol aquece, se for regiões tropicais, que recebam grande incidência solar. Elevada instabilidade de geradores solares? Não, porque a tecnologia te dá geradores muito bons. D. Por que a letra D, embora não esteja em vermelho? Vocês vão saber que a resposta certa é D. O alto custo dos painéis solares e o seu baixo rendimento. O que a gente sabe
Por que a gente não coloca painéis solares ainda, embora seja uma fonte que o Brasil tenha bastante incidência solar? Porque os painéis são caros e o rendimento não é tão alto se comparado às outras fontes de energia. Então, a desvantagem da energia solar no Brasil é basicamente isso: é caro e rende pouco. Vamos ler a E. Necessita de grandes áreas para instalação de usinas, o que leva à destruição de florestas? Não. Essa destruição de florestas tem a ver com as hidrelétricas, não energia solar. Então, a desvantagem no Brasil, a resposta certa da 3 é a D. Então, caso vocês queiram anotar o gabarito, é a D. Questão 4. Qual a relação ecológica estabelecida entre os organismos que formam os links? A gente está estudando os últimos capítulos, capítulo 9 lá, parte de classificação de seres vivos, né? Então, links que são formados por algas associação de algas. São basicamente uma associação em que um ser depende do outro e esses seres não podem desfazer a associação. Esse tipo de associação que não pode ser desfeita é chamada de mutualismo. Então, a gente vai ter essa questão, toda vez que você tiver dois seres que precisam um do outro para sobreviver, que essa dependência seja obrigatória, eu tenho como os links, que é a associação de algas com fungos, uma relação de mutualismo. O comensalismo, ele é uma associação que ambos ou um deles pode se beneficiar, mas não é obrigatória. Os links, tanto para a alga como para o fungo sobreviver, um depende do outro. Então, uma reação obrigatória, e essa relação é chamada de mutualismo. Como se denomina o processo em que ocorre a dispersão de sementes? Por diversos fatores. Então, que ocorre mais nas gimnospermas e nas angiospermas. Então, esse processo que ocorre na dispersão de semente por diversos fatores, sendo estes o vento pelos animais, abelhas, pássaros, morcegos, que ocorre na reprodução das gimnospermas e nas angiospermas. Como que é o nome desse processo? Então, o processo de dispersão nessas duas grupos de plantas é chamado de polinização. Por isso que eu discuti no capítulo a importância das abelhas. É importante lembrar que as gimnospermas, por não ter flores, elas não são tão atrativas para os animais. Então, o processo de polinização das gimnospermas é feito mais por ventos, e das angiospermas, por elas terem flores e isso atrair os animais, é feito mais por a polinização é feita mais por animais, que as flores atraem esses animais. Só para diferenciar os tipos de polinização. E por que eu não falei da reprodução das briófitas e pteridófitas? Lembrando que o reino vegetal tem 4 grupos. Do mais simples ao mais complexo: briófita, pteridófita, gimnospermas e angiospermas. Gimnospermas e angiospermas se dispersam a semente por polinização. E as outras duas, briófitas e pteridófitas? As briófitas e pteridófitas, elas vivem em ambientes aquáticos ou próximos úmidos. Por quê? Os gametas masculinos precisam nadar até os gametas femininos via aquática. Então, é um outro tipo de mecanismo de reprodução, de dispersão, né? Como elas são mais evoluídas aqui, ocorre uma polinização. Agora, 6. Voltando para a questão da energia. O desenvolvimento da sociedade está diretamente relacionado ao uso e à ocupação da terra, à destruição de ambientes florestais e à liberação de resíduos no solo, no ar e na água. Das atividades que promovem a qualidade de vida do ser humano, algumas podem ser bastante poluidoras, porém algumas têm menor impacto ambiental, ou seja, geram menos poluição, como a geração de energia gerada por meio de usinas. Quais são as usinas que eu falei que são as alternativas no slide anterior? Eólica, solar, geotérmica, maremotriz e biomassa. Todas as outras vão gerar algum tipo de problema, geração de gases ou elementos poluentes. Então, nuclear gera elementos radioativos. Hidrelétricas
não gera tanto elementos radioativos, mas eu preciso destruir florestas porque precisa de grandes espaços. Termoelétricas, eu queimo combustível, eu libero gases na atmosfera. Então, a única que é mais correta e vai gerar menos impacto são as maremotrizes, que são usinas que trabalham com as ondas do mar, que eu já falei que ocorre muito, a gente tem um exemplo no Ceará. Questão 7. A questão 7, a gente vai julgar os itens abaixo e estabelecer quais são as relações ecológicas de cada um deles, né? Respectivamente, ou seja, na ordem. Associação 1. Então, a 1, a gente já deu a resposta lá anteriormente. A associação entre certos fungos e algas costuma ser tão íntima que ambos formam um novo tipo de organismo, o líquen. Qual é a associação do líquen, que a gente trabalhou anteriormente? Mutualismo. Então, a gente já sabe que a primeira questão que a gente já respondeu no slide anterior é mutualismo. Afirmativa 2. Várias espécies de abelhas formam agrupamentos altamente organizados, nos quais, de modo instintivo, cada indivíduo coloca a sobrevivência de colmeia acima da sua própria. As abelhas, elas se agrupam e se organizam em um tipo de associação chamada sociedade, assim como as formigas. Então, mutualismo. 2. Sociedade. 3. Entre alguns insetos da mesma espécie, os animais, ou seja, a mesma espécie, os animais mais fracos ou doentes são devorados pelo sadia. A partir do momento que, na mesma espécie, um animal se alimenta do outro, esse tipo de relação é o chamado de canibalismo. Então, mutualismo, sociedade e canibalismo. Então, a gente já tem, mutualismo, sociedade e canibalismo. Eu já podia parar na B, mas vamos ler a última só para a gente identificar. A caravela é um quinidário que vive flutuando no mar e é formado por um conjunto de indivíduos da mesma espécie, que vivem fisicamente juntos, dividindo o trabalho. Então, associações que os animais vivem em conjunto é chamado de colônia. Então, eu tenho mutualismo, tenho uma sociedade, tenho um canibalismo, uma associação que eles ficam fisicamente juntos é chamado de colônia, como é o caso das caravelas, anêmonas do mar, os quinidários em geral, né? Eles vivem em colônia, os corais também vivem em colônia, e a maioria dessa classe de animais. Questão 8. Como a gente falou no último capítulo da reprodução das plantas, mas no início do capítulo, a gente fez uma diferenciação dos dois tipos de reprodução. Existem dois tipos de reprodução. Reprodução é uma forma dos seres vivos perpetuar a espécie e gerar descendentes, né, para que as espécies elas possam dar a sua continuidade. Tipo de reprodução, sexuada ou assexuada. Sexuada envolve troca de gametas e assexuada não envolve troca de gametas. Assexuada, por trocar gametas, você tem uma variação genética grande, o que garante seres mais adaptados no meio ambiente. Então, eles sobrevivem de forma mais fácil. São os seres vivos gerados na reprodução sexuada têm variação genética, ou seja, são muito diferentes entre si. Já na assexuada não tem a variação genética. Você gera normalmente clones, seres idênticos aos seus pais. Então, a desvantagem de uma reprodução assexuada basicamente é não criar variação genética, porque os seres que vão ser gerados, eles vão ser mais suscetíveis, né, mais frágeis para a sobrevivência. Então, essa é uma desvantagem. Então, uma desvantagem da reprodução sexuada é não gerar variação genética. Se eu tenho variação genética, eu tenho uma reprodução sexuada. Então, a diferença desses dois tipos de reprodução. Agora, falando um pouquinho da questão das plantas, das reproduções, como eu falei, a polinização de insetos é por animais. Então, lendo um pouquinho a questão, vou falar no final por que a gente é a letra E e não pode ser a D também. Caso os cientistas descobrissem alguma substância que impedisse a reprodução de todos os insetos, certamente nos livraríamos de várias doenças em que esses animais são vetores. Em compensação, teríamos grandes problemas com a diminuição drástica de plantas que dependem de insetos para a polinização. Então, eu estou falando de polinização, então eu fico com dois grupos de plantas, gimnospermas e angiospermas.
E eu estou falando de polinização por inseto. Qual é a planta que vai sofrer se eu exterminar esses insetos? As angiospermas, que tem a ver com as árvores frutíferas. Porque as gimnospermas, embora seja por polinização, não vai sofrer, porque a ação de polinização nas gimnospermas normalmente tem a ver com vento. Por elas não possuírem flores, elas não costumam atrair animais. Quem costuma atrair os animais, sejam insetos, abelhas ou aves, são as angiospermas. Então, são elas que vão sofrer mais com a eliminação desses insetos. Fechando a última questão, as briófitas são plantas que necessitam de água para a reprodução. Assim como as briófitas, as pteridófitas, que são as samambaias, só para relembrar, elas precisam de água para se reproduzirem. Marque a alternativa que justifica essa frase. Por que as briófitas, antes da gente marcar qual é a opção certa, precisam de água? Porque os gametas masculinos, que têm flagelos, ou seja, têm uma estrutura que faz com que ele se movimente, precisam da água para chegar até o gameta feminino da planta. Por isso que os briófitas precisam da água para poder fazer a sua reprodução. Então, qual é o nome do gameta masculino da planta? Anterozoide, feminino ou esfera. Então, a água é necessária para que os anterozoides nadem ou se desloquem até o gameta feminino, que são as zoosferas das plantas. Então, a resposta é a B, porque o gameta masculino precisa da água para nadar e chegar até o gameta feminino da planta. Não envolve flor, então não é a A. Não envolve frutos, porque briófitas não têm frutos. E aqui está falando, pois o gameta feminino nada até o gameta masculino. Então não é o gameta feminino que nada até o masculino, é o masculino que nada até o feminino, porque ele é o único que possui flagelo. E a A não tem nada a ver com germinação de semente, porque briófita também não tem semente. Briófita ela é avascular, ela não tem raiz, caule, nem folha, nem nada. Então, ela não precisa disso para germinação. Então, a resposta é: precisa de água, porque os anterozoides, gametas masculinos, necessitam dessa água para se deslocar até a esfera, que são os gametas femininos. Então, basicamente, foi isso que a gente viu até agora. Questão de energia, as fontes derivadas do petróleo, que são os combustíveis fósseis, mas gerou muitos problemas ambientais. Com isso, houve a geração das fontes alternativas de energia, que a gente viu que são aqueles 5: solar, eólica, maremotriz, geotérmica e biomassa. E a gente continuou na segunda parte das aulas, que é a parte de seres vivos, que eles estabelecem relações ecológicas para poder sobreviver. E a gente falou no final, pegando o reino vegetal, da reprodução deles. Briófitas e pteridófitas precisam de água, angiospermas e gimnospermas precisam da polinização feita pelo vento aos animais para poder fazer com que eles continuem a gerar novos descendentes. Então, basicamente é isso. Uma boa semana para vocês e aproveitem para tirar as dúvidas durante essa semana.